Uma nova levedura geneticamente modificada pode trazer benefícios na produção de etanol de segunda geração. A boa notícia vem da Universidade de São Paulo e a inovação ainda será capaz de reduzir parte dos custos da indústria. Vamos saber mais sobre este trabalho da ciência com o professor Tiago Basso, que é do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da USP e que coordenou este estudo. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fábio. Prazer falar com vocês e com os telespectadores do AgroMais. Alegria nossa, até porque a gente gosta de boa notícia mesmo, né? E nós temos aí realmente essa questão dos biocombustíveis cada vez mais sendo necessária, né? Que se discuta, que se encontre alternativas, né? Afinal de contas, a gente precisa cuidar desse meio ambiente, né? E é mais por aí, né? Esse trabalho da USP vem trazer mais uma alternativa e, pelo visto, com bons resultados até agora, né? Justamente, a nossa intenção nesse trabalho, né, foi colaborar com a sustentabilidade do processo, né, que já é um processo muito sustentável, né, a produção de etanol de segunda geração, e a nossa ideia nesse trabalho foi deixar ele mais sustentável ainda, né, reduzindo consumo de energia, reduzindo o consumo de alguns insumos e produtos que vão fazer ele ficar mais sustentável, né, usando essa levedura que tem algumas modificações genéticas adicionais, né, às leveduras que são usadas no processo. Eu acho que a gente traga aqui para o telespectador essa diferença da primeira geração com a segunda e a importância de estar se descobrindo essa levedura, porque aí você também reduz a questão da cana-de-açúcar, né, do uso na mistura, e assim a gente consegue também produzir um biocombustível de qualidade. Por favor, só explicar essa diferença da primeira para a segunda geração. Tá ótimo. Então, assim, de uma forma bem simples, né, o etanol que a gente chama de primeira geração, aqui no Brasil ele é feito com o caldo da cana, né, ou com o melaço, então são açúcares simples que a levedura pode, normalmente, né, leveduras já conseguem transformar em etanol. No Brasil também a gente tem agora o etanol do milho, né, que é um açúcar um pouquinho mais complicado, complexo, mas ainda assim ele é facilmente metabolizado, né, consumido por essas leveduras. Já no etanol de segunda geração, a gente tem um material que é um resíduo, né, que é o bagaço de cana aqui no Brasil, e ele tem que passar por um pré-tratamento que consome muita energia e alguns insumos químicos, né, e biológicos. E a ideia, então, desse trabalho essa levedura, então, ela precisa de uma ajuda, né, extra que acaba encarecendo o processo. Então, essa levedura que a gente desenvolveu, né, em parceria com as outras universidades, Unicamp, Uniso e 2 universidades estrangeiras, nós demos a essa levedura a capacidade de usar açúcares mais complexos. E com isso, então, a gente espera uma redução no custo da produção de etanol de segunda geração. Tá? Esse é o objetivo principal, deixar ele mais barato e mais sustentável. Perfeito. E aí, após esses testes, vocês verificaram, então, que haveria essa facilidade da quebra, né, dos açúcares, mas também a redução ali de um ingrediente, de um item que poderia ser prejudicial, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente dá a levedura, né, através de uma modificação genética, né, a capacidade de usar esses açúcares complexos, nós deixamos, então, de usar alguns insumos, então, como ácidos, a gente reduz também o uso de enzimas, né, que são componentes biológicos, mas que têm um custo, e a gente, acho que de forma mais importante, né, a gente deixa de usar altas pressões e altas temperaturas. Então, com isso, essa levedura produz o etanol numa condição mais amena. Isso tem uma vantagem muito interessante, que é menos resíduos tóxicos, e tem uma outra vantagem que a gente ainda está estudando, que essa levedura, pelo fato de usar açúcares complexos,
ela deixaria de necessitar, deixaria de usar antibióticos no tratamento. E isso pode, então, economizar o uso de antibióticos e, né, evitar o uso de antibióticos, né, na fermentação, deixaria o processo mais sustentável, porque a fermentação alcoólica, a produção de etanol, ela é passível de contaminação e muitas vezes é necessário usar antibióticos. Então, isso é uma continuidade dessa pesquisa também. Tá? Zé, professor, a ciência, né? Olha, transformando aí mais uma alternativa econômica e ambientalmente correta. Isso é muito bom aí, já que a gente está nesse plano dos biocombustíveis cada vez mais no nosso dia a dia. Agora, só para a gente terminar, a economia na parte industrial, né? Mas também diminuição de área plantada, ou nem precisa expandir mais a área plantada de cana-de-açúcar no país, para que então possa aumentar aí, vocês estimam até em 60% na fabricação então do etanol, né? Sim, então, com o uso de leveduras, desse tipo de levedura, a gente passa a usar uma biomassa, né, que a gente chama de resíduo, né, mas é o bagaço, para produzir mais etanol, né? O bagaço ele já é usado, né? Ele tem uma utilização que é a produção de energia elétrica, mas é importante deixar claro que o bagaço também pode ser usado para produzir mais etanol. Então, a gente conseguiria aumentar a produção de etanol no Brasil sem ter que plantar mais nenhuma planta de cana, né? Então, sem aumentar a área plantada. Então, a gente tem um potencial de aumento da produção sem expandir a área plantada. Então, esse ganho é muito importante. Perfeito, que venha realmente cada vez mais estudos aí, né, que venham essas pesquisas trazendo um pouco mais de alternativas boas, ambientalmente corretas, para que a gente possa ter a preservação ideal do meio ambiente. Muito agradecido pela participação, de trazer esse resultado da pesquisa feita aí na Universidade de São Paulo, mas também em parceria com outras instituições. Quero agradecer então ao professor Thiago Basso pela explicação boa, que agora é etanol segunda geração aí. Muito obrigado. Muito obrigado, um prazer falar com vocês. Muito obrigado, Fábio. Até uma próxima.